Bem, muito boa tarde a todos, senhoras e senhor deputado, senhor juiz desembargador João Rato, sou o Dr. Vítor Teixeira, sou o Dr. Vítor Silva, sou o arquiteto António Martins Vitorino. Queria agradecer a vossa presença. Nós estamos reunidos, por fim, cumprindo o desidrato que este grupo de trabalho decidiu, do ponto de vista metodológico, cumprir. Em primeiro lugar, uma audição pública a todas as entidades e depois a todas aquelas que quisessem participar na especialidade com mais detalhe, com propostas em concreto sobre a feitura desta importantíssima lei que nós reputamos como estruturante do Estado de Direito Democrático e que julgamos, em nome de todos os grupos parlamentares, penso que eu posso dizer, que depende muito da melhoria dessa qualidade democrática do nosso Estado de Direito e, ao mesmo tempo, também de uma certa serenidade, de uma certa segurança e até, em certo ponto, a realização de uma certa justiça feita por via desta lei. E por isso queria agradecer e sublinhar muito enfaticamente a vossa presença, agradecendo a disponibilidade, enquanto cidadãos, de darem um contributo para que nós, enquanto deputados, representantes, possamos fazer um melhor trabalho. Nesse sentido, iria propor que, metodologicamente, cada um pudesse fazer uma intervenção entre 10 a 15 minutos no máximo, para depois cada um dos seus deputados, se quiser fazer questões, poder fazê-las, de modo a que o trabalho resulte com alguma eficácia e possa resultar depois também, do ponto de vista da ponderação política de cada um dos senhores e dos senhores deputados, para efeito do trabalho na especialidade em concreto. E, sem mais demoras, passaria já a palavra ao Sr. Juiz Desembargador João Rato para poder dizer de sua justiça neste caso. Eu penso que, eu estava a ver o Sr. Deputado e não sei se mandei para o Bloco de Esquerda um trabalho que eu fiz ainda a propósito do projeto de proposta de alteração. Eu mandei para todos os... Mas agora estava a olhar para o Sr. Deputado e para o Sr. Professor e não estava a pensar que se calhar não. Mandei para... Pronto, mas foi a propósito do projeto de proposta. E o projeto de proposta, como temos vindo, eu estive cá quando foi a alteração de 2008, 2009, e nessa altura chamei a atenção para um problema estrutural, que é o seguinte. A Direção Nacional da PSP, que é uma instituição que eu muito estimo e tenho vários amigos, não está vocacionada, nem tem os quadros necessários para assessorar o Ministério da Administração Interna no sentido de propor alterações à Lei das Armas, nomeadamente pela alteração das diretivas comunitárias. Nessa altura já dissemos isso, mas passados 10 anos estamos na mesma. Não sei se têm presente, o Sr. Presidente era também Presidente desta Comissão nessa altura. A proposta que se chamava então 222X, proposta de lei 222X, teve na altura uma repulsa de todas as instituições do setor das armas. Porquê? Não por uma questão de lobby, porque não há lobby no setor das armas, diria eu. Por uma questão de bom senso. Nós temos que, como os senhores deputados sabem melhor que eu, fazer leis equilibradas, proporcionadas e que visem alcançar o desiderato para cada uma das leis é feita. No caso da lei das armas, é bom não esquecer que se destina a pessoas que têm licença de uso e porte de arma. Não se destina a terceiros. Estas leis destinam-se basicamente a enquadrar o regime jurídico para aqueles que podem ter armas sobre uma determinada licença. E o que é que tem acontecido é que se tem restringido cada vez mais o uso. Eu há bocado estava a falar com o Dr. Miguel Silva, onde passado a PSP não passou uma licença de uso e porte de arma da defesa. O que é um mau princípio, no meu ponto de vista, porque há pessoas que necessariamente precisam de licença de uso e porte de arma de defesa. Esta lei, esta proposta de lei, melhor dizendo, que agora estamos a analisar, e que eu tive já a ocasião de fazer algumas notas sobre ela,
vai no mesmo sentido. Um corte drástico, sem sentido. Eu ontem estava a falar com um senhor que trabalhou comigo como procurador e que fez 40 anos de caça. E dizia-me assim ontem, eu deixei de caçar, já me fartei, já tenho 60 e poucos anos, já não apetece caçar mais. Mas fiquei com as armas, porque há uma história associada daquela pessoa em relação às suas peças, não é? Pode ser um carro num colecionador de carros, pode ser qualquer coisa que a pessoa tenha algum afeto. E ele ficou com as duas, ele tem 2 espingardas de caça, chamadas caçadeiras popularmente, e dizia-me, então eu vou ficar sem as armas de caça. Por isso, não faz sentido que estas pessoas que ao longo de 20, 30, 40 anos tiveram um comportamento exemplar e são pessoas idóneas, se vá tirar, e estou a falar da temática do fim das licenças de detenção domiciliária, que se vá tirar a estas pessoas uma coisa que eles têm afeto, eu farto de dizer isto, as pessoas têm afeto a várias coisas, a um quadro, que é a memória do seu pai, por exemplo, a uma peça de mobiliário que veio da família, mas também é uma arma. E há armas que têm um valor não só de afeto em relação à família, como têm um valor patrimonial grande. Lembremos, por exemplo, de uma Purdey, e o Sr. Arquiteto aqui é mais especialista que eu sobre essa matéria, mas uma Purdey custa 90 a 100 mil euros. E o que é que fazemos? A destruição da Purdey? Em benefício de quê? Pelo que eu vi na altura, não sei se agora houve uma alteração nesta última proposta, queriam acabar com os leilões da PSP. Os leilões da PSP têm por vista retornar ao mercado das armas as armas que podem ser utilizadas diariamente por qualquer, no tiro esportivo, na caça, na defesa e por aí fora. Não faz sentido que o Estado, tendo agora a propriedade dessa peça, a vá destruir e não vá vender com o benefício próprio do rendimento que vai tirar da dita peça, sendo que a destruição não tem necessidade nenhuma, porque por exemplo, uma Purdey é uma arma que se vende num qualquer armeiro português que tenha a representação dessa mesma arma. Não faz sentido a destruição destas armas. Depois, há um conjunto eu devo dizer que sou atirador desportivo, fui dirigente da Federação Portuguesa de Tiro, fui responsável pelo tiro olímpico em Portugal durante 5 anos, sou colecionador, apesar de não ser colecionador de armas de fogo, e tenho licença de uso e porte de arma de caça, apesar de não caçar. Raramente vou à caça, é uma coisa sem... Pronto, tenho porque gosto, tenho duas armas nessa licença. Isto só para não dizerem que o senhor é caçador e está aqui a defender. Não estou a defender interesse nenhum em particular. Mas tenho a experiência, e na relação ao tema que eu acho que é bom de focar esse tema, que é o mais aberrante que aqui está, no meu ponto de vista. Em relação às licenças de detenção domiciliária, eu dei o exemplo neste escrito de um campeão nacional, e eu conheço alguns, que foram campeões nacionais, foram campeões europeus de tiro desportivo, e chegam ao fim de uma época e dizem, eu não quero atirar mais. Então essas pessoas não poderão ficar com as armas com que foram campeões europeus, campeões do mundo, campeões de Portugal. Faz algum sentido retirar a estas pessoas este tipo de armas? Eu penso que não faz nenhum sentido. Para além disso, qual é o critério subjacente? Eu perguntei nesse escrito, parece que fui levado a mal para algumas pessoas, qual é o critério subjacente a esta radicalização da lei? Estas armas têm servido para terrorismo? Não há notícia. Estas armas têm servido, estamos a falar das armas em detenção domiciliária, estas armas têm servido para a prática de crimes, nomeadamente o problema que agora nos preocupa muito, que é da violência doméstica e dos crimes passionais. Tem sido usado, não há estatística, nem há evidência que assim seja, não é? A maioria destas armas são armas que estão em casa das pessoas. Eu fiz aqui uma proposta à data que é, se querem mais segurança, então obriguem as pessoas que querem ficar com a arma em detenção domiciliária a um cofrezinho, se for uma arma pequena, ou um cofre, se for uma arma maior. E está a segurança acrescida. Por outro lado, não se percebe, e eu, como disse, eu sou um caçador, pouco caçador, não se percebe a diferença de tratamento entre os caçadores e os colecionadores. Como disse, eu sou colecionador, sou membro
mais que uma associação de colecionadores, uma delas que o Sr. Arquiteto é presidente, e não vejo particular diferença, no ponto de vista da idoneidade, e que eu conheço este mundo, como devem perceber, há uns anos, entre a idoneidade de um caçador e de um colecionador. Porque geralmente são a mesma pessoa. Porque é que um caçador que tem, imaginem uma pessoa com alguma abastança que há em Portugal, felizmente para elas, que gosta de ir caçar os corços ali, que gosta de ir aos pomos acolá, que gosta de ir aos coelhos ali e que tem a possibilidade, do ponto de vista financeiro, de comprar uma arma para cada uma específica, porque há armas específicas para cada uma destas atividades de caça. Então, essa pessoa deixa de ser idónea, só pode ter um número restrito que a lei prevê, mas se for colecionador pode ter todas. É que não faz sentido dizer que, eu já tive um dia destes, uma conversa aqui com o Sr. Arquiteto sobre essa matéria, não faz sentido, se as condições de segurança forem as mesmas, e se a pessoa for idónea, tanto é idónea para ser colecionador, como para ser caçador. Não faz sentido esta redução em relação aos caçadores, que, e devo dizer com muita tristeza minha, em 2009 reunimos na CAP, porque a CAP facultou as instalações, todas as instituições do setor reuniram e fizeram um pequeno trabalho que eu redigi, depois já à medida do que quiseram, e hoje não vejo as instituições do setor da caça com tanto ânimo de debater esta lei, e eu diria que sei porquê. Porque as instituições do setor da caça vão ter um prémio. As instituições do setor da caça vão passar a fazer os exames de licença os licenças de caça. E por isso vão ter as do primeiro nível, penso que se chama assim primeiro nível, não é, Sr. Arquiteto? As do primeiro nível vão ter este benefício, que vai ser muito grande, como devem imaginar, dos exames de caça. E por isso, pena minha, porque nós devemos ser solidários com os nossos concidadãos, e neste caso não estão a ser, pelo que eu sei. A terceira questão tem a ver com a transposição da diretiva. Não sei se os senhores deputados, por certo que acompanha mais esta vertente da Lei das Armas, têm noção que a Lei 5 de 2006 revogou um decreto-lei que tinha transposto para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 91/477. Dizendo-se então que tinha incorporado agora na nova lei de 5 de 2006 a diretiva. Tudo menos verdade, não é? A diretiva não foi transposta a 91/477, salvo erro, que é o número. Não foi transposta à época para a lei 5 de 2006, foi revogado o decreto-lei, e hoje temos estas alterações que, entretanto, têm aparecido, e esta nova, que tem a ver com questões de terrorismo, que é o fundamento essencial desta nova diretiva, desta última diretiva, que motiva, na sua essência, a elaboração de uma alteração à Lei 5 de 2006, também não é transposta. Se os senhores deputados tiveram a ocasião de ler este meu trabalho, que fiz à data, adultera-se um conjunto de normativos, não transpondo exatamente a diretiva para Portugal. Nomeadamente, eu vou só dar um exemplo. Em Portugal, a Federação Portuguesa de Tiro, quando era vogal da direção da Federação Portuguesa de Tiro, organizou um campeonato da Europa que teve atiradores de todo o mundo, tivemos 1.200 atiradores. Se esta lei fosse aprovada, não podíamos mais ter este campeonato. Porque estas armas, não sei se os senhores deputados sabem o que é tiro IPSC, é um tiro, entre aspas, parapolicial. Aliás, a nossa equipa nacional era constituída pelo senhor atual vice-diretor nacional, o senhor superintendente-geral, acho eu que é assim, imagina, e mais... Diga? E diretor nacional. E diretor nacional adjunto, e mais vários membros das forças policiais, que geralmente são os que têm mais apetência para esta atividade. As pistolas, não sei se têm ideia, é uma pista assim grande, com vários alvos, e as pessoas vão e disparam neste alvo, tem um alvo normal, não é? Com a pontuação, um X, e tem um valor para
impacto, e por isso eles têm que disparar um número. Estou-me a lembrar que a pista maior que havia em Barcelos, onde foi realizado o Campeonato da Europa, tinha, sei lá, 100 tiros, uma coisa assim, desse estilo. Ou seja, a pessoa ia disparando. E por isso as armas, para estarmos em pé de igualdade com as equipas europeias, nomeadamente, têm que ter um número de munições por carregador, quanto maior for, dentro da limitação de uma arma curta, que são armas curtas, são pistolas e revólveres, tem que ter, no caso das pistolas, um carregador que permita 25, 30 tiros. Eu não tenho presente agora o limite, mas será por aqui. Ora, se vamos vedar a 20, não é? Deixa de haver tiro IPSC em Portugal, em grande parte, porque há umas modalidades há umas disciplinas que são feitas com tiro, com armas com carregadores com menos munições, nomeadamente o revólver, não é? Depois, há todo um outro conjunto de normas da diretiva que não foram transpostas para... Eu fiz um apanhado à data de todas e até propus uma adequação da nossa lei à diretiva, explicitando exatamente quais são as medidas a transpor e como deve ficar a redação da lei. Estou-me a lembrar agora de cor que, por exemplo, a lei diz que as armas semiautomáticas, as carabinas, penso que todos sabem o que é, como é óbvio, uma carabina não pode ter um carregador com mais de 10 munições. Uma carabina. A nossa proposta, do Governo, mas a que estamos agora a falar, carabinas e caçadeiras. Ou seja, eu estou a dizer caçadeiras, mas são armas de cano liso e armas de cano estriado. Ora, a diretiva não diz nada disto. A diretiva já na versão anterior permitia as armas com configuração militar. Era bom que os senhores deputados, se assim o entenderem, como é óbvio, perguntassem à PSP quantos assaltos houve em Portugal, ou em Espanha, mas em Portugal é o que nos interessa, com armas semiautomáticas com a configuração de arma automática. Não há, porque ninguém vai utilizar uma arma semiautomática. Se pode comprar no mercado paralelo uma Kalashnikov ou uma arma desse tipo. Não há. A PSP e o MAI, se trouxessem estatísticas sobre esta matéria, os senhores deputados ficavam, passa a expressão, de boca aberta. Não há crimes praticados com armas semiautomáticas, estamos a falar de carabinas, com configuração de armamento militar. Mas estava a dizer, a própria diretiva anterior permitia que essas armas fossem vendidas ao público sob uma autorização da própria autoridade competente no país. E agora faz a restrição, tendo estes problemas que têm surgido em alguns sítios, que eu acho que não é a razão, mas pronto, temos que cumprir a diretiva, e diz que essas armas, com configuração de armas automáticas, estamos a falar de armas de cano estriado, por isso de carabinas, não podem ter mais que 10, um carregador de mais que 10 munições, exatamente, que mais que 10 munições. Aqui não se, desculpe, Sr. Presidente, aqui não se transpõe nada disso. Não se transpõe nas armas curtas, porque vão buscar a regra, a proposta vai buscar, aliás, como já fazia o projeto de alteração, vão buscar a regra, mas depois não vão buscar as exceções. Ora, as exceções à regra são muito importantes para transpor no global, em conjunto, a diretiva. Só assim é que estamos a cumprir esse desiderado de transferir a diretiva para o nosso ordenamento jurídico. Posso continuar? Já vai em 16 minutos. Então eu paro. Pronto. Não, e depois já tem algum aspecto muito relevante? Não, mas o resto é todo um conjunto de definições, não é? Que eu tive a ocasião de chamar a atenção neste pequeno trabalho que fiz à data, que não fazem o mínimo sentido. Não fazem o mínimo sentido do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista da técnica, dos conhecimentos técnicos das armas. E por isso já passei o tempo. Muito obrigado. Não, o que ia sugerir é que depois que os serviços vão entregar um papelinho com o mail aqui da própria Comissão, para depois poder ser distribuído por todos esse estudo, porque é muito importante para nós. Mas já tem. Os serviços da Eu mandei a cada um dos grupos parlamentares, por isso é que eu estava a dizer aos senhores parlamentares, às vezes, na direção, ficam com os mails e não os...
Eu tenho Isso já presente, foi eu há não sei alguns qual é o meses. senhor E, deputado do portanto, PCP. O senhor deputado do PCP está aqui. Não está. Não está. Os senhores deputados do PCP, até, o grupo agradeceu-me. Muito bem. Tenho presente isso. Portanto, mas vamos tratar de ter, para, Exato. quando começar o trabalho na especialidade, daria já de seguida a palavra ao Dr. Vítor Teixeira. Antes de mais, o título não é devido. Portanto, nem é devido, nem é merecido. E eu, se calhar, guardava-me para responder a algumas questões que outros possam pôr, tirando só aqui 2 ou 3 exceções, até porque me vou repetir em relação àquilo que eu já disse na audiência pública, portanto acho que não vale a pena estar a repetir-me, mas eu só queria chamar aqui a atenção a 2 ou 3 situações. Por força dos erros sistemáticos que esta lei tem vindo a assumir ao longo dos anos, nós temos uma série de opções legislativas que, desculpem-me a expressão, acho que são profundamente incorretas e mesmo sob o ponto de vista de política criminal trazem consequências nefastas para todos, tanto para os polícias como para o cidadão comum. Não trazem para os bandidos, porque eles não cumprem a lei, portanto, estão sempre bem. Eu chamava aqui a atenção de 2 ou 3 pontos, 2 ou 3 questões muito técnicas que acho que deveriam ser estudadas e corrigidas em tempo útil. Uma delas, nós em Portugal somos um dos poucos países da Europa em que se proíbe a posse como um instrumento de defesa de aerossóis de defesa, chamados aerossóis de defesa em Portugal e que se chamam sprays de gás lacrimogéneo noutros países. Isso são armas de defesa por excelência, porque não matam ninguém, não deixam danos permanentes em ninguém e cumprem aquilo que se pretende numa defesa, que é interromper a agressão, sem mal nenhum, até mesmo para o agressor, e permitir que a vítima fuja, entretanto, e desapareça do local onde está a ser agredida. É interessante ver que, quando se legislou sobre isto, impôs-se como única substância ativa permitida a oleoresina de capsicum, ou, diz lá, ou como se fosse sinónimo, que não é, ou as capsaicinas, que é o grupo genérico de onde sai a oleoresina de capsicum, e proíbe-se terminantemente todas as outras substâncias ativas que, paradoxalmente, são substancialmente mais eficazes do que a oleoresina de capsicum e são substancialmente menos tóxicas. Portanto, nós caímos num paradoxo em que, em Portugal, é permitido, mediante a licença, o que já é uma excepcionalidade em relação aos outros países da Europa, ao cidadão comum a obter uma licença para ter um aerossol de defesa que acaba por ser absolutamente ineficaz. Eu estou a falar nisto porque os experimentei em mim e posso-vos garantir que, a menos que tenha surgido algo no mercado a semana passada, os que estão aí do mercado eu experimentei-os todos. E experimentei-os em mim e noutras pessoas. E não fazem nada. E não fazem nada porquê? Porque se conjuga aqui 2 coisas. Uma, a obrigatoriedade de ser oleoresina de capsicum e a outra, a concentração do produto ativo ser igual ou inferior a 5%. Isto não dá nada. Eu tenho aerossóis de defesa que funcionam no serviço e esses funcionam de forma excepcional. São as armas ideais. Não matam ninguém, a pessoa fica logo ali parada e não há danos para ninguém. No entanto, nós em Portugal temos este paradoxo. Também o temos relativamente às armas elétricas. Isto mostra bem a falta de cuidado em termos técnicos e científicos que presidiu à escolha de determinado tipo de armas. E as armas elétricas são definidas na nossa legislação tendo como referencial a voltagem. E escolheram-se 200 mil volts. E até se lê na proposta de lei de então o porquê os 200 mil e não 600 mil, sendo que me parece que a justificação da altura não tinha grande razão de ser. Mas aqui o que importa é isto, é assim, a voltagem não define nada em termos de lutabilidade, o que define é a amperagem. E o legislador vai buscar a voltagem como referencial daquilo que para ele será o mais ou menos perigoso, quando deveria ter ido buscar a amperagem, mas a amperagem não se fala nela. Para quem tem uma noção do que é isto, aqueles choques que nós temos quando no verão tocamos no carro, anda à volta de 1 milhão de volts e não mata ninguém. No entanto, uma amperagem 0,9 amperes é capaz de matar uma pessoa. Portanto, há aqui uma série de erros sistemáticos que têm a ver com questões de ciência que não foram, digamos, devidamente atendidos. E só mesmo para terminar, eu ia para a questão das munições. Nós temos em Portugal, como proibidas, leia-se de classe A, 2 tipos de munições que deveriam ser obrigatórias.
Uma delas, se nós formos a analisar a definição legal, chegamos à conclusão que tecnicamente não existe, são as chamadas munição com bala desintegrável, e nós analisando a definição chegamos à conclusão que ela não pode existir, porque das duas uma, ou são todas ou não é nenhuma das que existem. A definição colide com uma ou outra, que é a munição com bala perfurante. Portanto, a definição está mal redigida. Eu sei a que é que se queriam referir, e queriam-se referir àquilo que se chama tecnicamente munições frangíveis. As munições frangíveis estão a ser tornadas cada vez mais as munições obrigatórias em todo o mundo. E porquê? Porque são munições não tóxicas. São munições feitas, em vez de ser feitas com chumbo, são feitas com polímeros e com cerâmica, e têm uma particularidade, é que para quem gera carreiras de tiro, como eu, por exemplo, a manutenção torna-se extraordinariamente barata, porque esse tipo de munições, de projéteis, quando disparados batem nas chapas blindadas da carreira de tiro, transformam-se num pó que é absolutamente inerte e é aspirado pura e simplesmente, coisa que não acontece com as outras. Por fim, aqui em Portugal proíbem-se munições que noutros países são obrigatórias, que são as chamadas munições expansivas. Eu, quanto a isto, não me queria alongar muito, porque já sei que há uma série de mitos e mal entendimentos relativamente às munições expansivas e às alegadas proibições que decorrem de alegadas convenções internacionais, que de facto existem, mas não têm a ver com isto, nem têm a ver com a lei civil, nem têm a ver com estas munições expansivas. Mas digo-vos só uma coisa, as munições que aqui são permitidas para armas de defesa são munições tão perigosas que, em certos departamentos policiais, eu posso falar pelo meu, são proibidas. E são proibidas porquê? Porque, se verificadas as condições, os requisitos da legítima defesa e do exercício dessa legítima defesa recorrendo a uma arma de fogo como instrumento, eu, se calhar, dou um tiro em quem me está a tentar matar, mas sem querer vou matar a pessoa que está por trás dela. E isso porquê? Porque as únicas munições permitidas são as Full Metal Jacket, que deveriam ser, são Full Metal Jacket, que deveriam ser proibidas. E quais é que deveriam ser permitidas? Aquelas que não furam mais do que uma pessoa normal, digamos assim, que são as expansivas. Há aqui uma série de confusões que decorrem de convenções internacionais relativas à lei da guerra e leis da guerra, mas isso são questões que não têm a ver com esta legislação. Eu tenho todo o gosto em ajudar, se algum dia alguém quiser aprofundar isso. O que acontece é isto. Lembram-se com certeza de uma situação que deu num telejornal em que o pai de uma juíza, salvo erro, foi buscar o filho a um jardim infantil, uma coisa do género, e vê-se ele a agredir o ex-genro, e não sei se eu reparei, porque é o olho clínico, digamos assim, vê-se que ele, com um revólver calibre 32 Smith & Wesson longo, que é das coisas mais fracas que existe neste momento no mercado e na legislação, dá 2 tiros na vítima, e os projéteis trespassam a vítima e saem pelas costas, e vê-se a camisa a levantar das 2 vezes. Se tivesse alguém naquela linha de fogo, nem que fosse 20 ou 30 metros lá atrás, levava os mesmos tiros. E porquê? Porque são proibidas as munições expansivas. Posto isto, eu acho que não tenho muito mais a dizer e deixo-me. Obrigado. Vitor, eu gostava já agora de fazer uma pergunta técnica, porque eu fiquei aqui com uma dúvida. As munições que são feitas de polímeros e cerâmica, qual é o nome técnico? Aqui em Portugal chamamos munição com bala desintegrável. A definição não esclarece muito bem o que é que isso é, porque, por contraposição com uma outra definição, que é munição com bala perfurante, nós chegamos à conclusão que uma é o contrário da outra. E, por força dessa interpretação, chegamos à conclusão que todas as munições são de classe A, porque das duas uma, são perfurantes ou são desintegráveis. Em termos técnicos, elas chamam-se munições frangíveis. Frangíveis? Frangíveis. E esse é o nome pronto, são conhecidas, pelo qual são conhecidas internacionalmente. E as outras, que são a mesma coisa, é a munição com bala perfurante e é assim, há a munição com bala perfurante que é proibida, classe A. Há a munição banal, que são as chamadas Full Metal Jacket, que, por sinal, até tiveram para ser proibidas a quanto da Lei 5 de 2006 na sua versão original. E depois há as chamadas munições com bala totalmente em chumbo, que normalmente só são usadas nos revólveres, que foi o caso que eu contei. Obrigado. É só para ficar claro. Obrigado. Dr. Vítor Silva. Muito boa tarde. Não me querendo alongar, vou só aqui acrescentar aqui alguns pormenores ao que já foi dito. Estamos aqui todos em sintonia e eu penso que aqui nos 4 que iremos estar todos de acordo com o que aqui foi dito e vai ser dito, atendendo a que esta Lei 5 2006 já vamos para a 7ª alteração.
Ou seja, estamos já a falar desde 2006 até à presente data, vamos para 7 alterações. Ela nasceu torta e pelo que a gente vê aqui, torta vai morrer por continuarmos aqui a fazer remendos atrás de remendos. E uma das coisas muito importantes, e aqui vou-me querer referenciar um bocadinho à ciência, é que a criminologia nunca foi ouvida no âmbito destas alterações legislativas e principalmente quando há uma alteração a nível da lei penal. E eu aproveito aqui para citar von Litz, aqui aos seus deputados. Isto porquê? Porque o direito penal carece sempre por conhecer e intervir no fenómeno criminal e a criminologia, no sentido de conhecer as causas dos crimes e os efeitos das penas e de uma análise empírica. Ou seja, era sempre importante a gente perceber o porquê da necessidade de alterarmos o direito penal. E para isso seria importante que a política criminal contasse com a criminologia e dos estudos da criminologia para percebermos até que ponto é importante e há necessidade ou não de alterarmos esta legislação. Como sabemos, após estas possíveis alterações da lei, há uma coisa que se agrava e que já foi aqui dito pelo Sr. Dr. Juiz, já foi aqui dito pelo meu colega, o Inspetor Vítor Teixeira, que estamos aqui com inúmeras normas em branco e normas abstratas que nos dá aqui um poder discricionário a uma entidade que eu penso que num Estado de Direito isto não devia ser assim, salvo melhor interpretação. E começo aqui por aproveitar aqui as palavras do Sr. Dr. Juiz. Acontece que em 2000, e só pegar aqui nos dados, só para eu não me perder, nas licenças que foram atribuídas nos anos 2016, peço desculpa, isto é do Departamento de Armas Explosivas, este gráfico, e só no caso das licenças B1, por exemplo, no ano 2013 foram emitidas 1.258 que deveriam ser renovadas agora passados 5 anos. Acontece que de 2018, notícia da Comunicação Social, que a Polícia de Segurança Pública não emitiu nenhuma licença de defesa. Então eu pergunto, se não houve uma alteração legislativa, se nada mudou, qual é o poder discricionário que tem o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública para agora não emitir licenças e vir dizer que não emite licenças? Então quer dizer que a lei está a dar um poder discricionário, não é aquela pessoa que cumpre os requisitos. É o que o Sr. Diretor da Polícia de Segurança Pública acha ou não acha que pode ou não ter. E depois vinha aqui relembrar outra coisa. É que levantou-me aqui algumas celeumas e ontem, quando estava a preparar a intervenção, infelizmente não pude preparar com mais tempo, por motivos familiares, mas deparei-me com aqui uns valores astronómicos, que esta legislação é a única que reverte na íntegra para uma entidade só. Quando nós temos, por exemplo, o Código da Estrada, reverte uma percentagem para os cofres do Estado, uma percentagem para a entidade fiscalizadora, uma percentagem para quem aplica a coima. Neste caso, temos aqui valores astronómicos que revertem na íntegra para uma entidade só. Eu vou dar um exemplo. As licenças de classe D, só nestes últimos 5 anos renderam 9.932.000 euros. As licenças de classe C renderam 3.952.000 euros. As licenças de classe B1, 1.529.000 euros. As licenças de tiro desportivo, 1.318.000 euros nos últimos 5 anos. Sem falar nos libretes. Como nós sabemos, e agora também fazendo uma comparação ao Código da Estrada, porque eu comparo o Código da Estrada e mais à frente vamos perceber o porquê. Nos últimos 3 anos, e foi criada uma diretiva que houve uma alteração aos libretes, ou seja, os libretes, todas as armas têm um documento próprio. E este documento próprio sempre existiu. Entretanto, com a aplicação da Lei 5, foi obrigatória a substituição dos libretes. Como aconteceu também recentemente no Código da Estrada com o título das viaturas. Nenhum português teve que mudar o seu título e pagar. Sim, teve que mudar após ter mudado a residência ou pela venda. Aqui no Departamento de Armas, e eu recebi um e-mail institucional na altura, quando ainda estava no mesmo serviço aqui com o meu colega, do Vítor, a dizer que tinha que mudar o librete da minha arma de defesa pessoal que possuía. Acontece que as pessoas que tinham libretes antigos, passados pelo governo português, viram-se obrigados a pedir uma segunda via do manifesto e a pagar 24,20 €. Estes valores, nos últimos 3 anos, 2015, 2016, 2017, renderam mais 3.937.000 euros. E eu pergunto, onde é que foi investido este dinheiro todo? É que eu já me perdi com tantos milhões que falei. Entretanto, ouvi falar 15 milhões nos últimos 5 anos, e onde é que foi investido? O orçamento até
PSP à volta de 800 milhões. Pois, mas no orçamento da PSP não se fala nisto. E agora questiono. Ora vejamos, a Polícia de Segurança Pública, neste momento, é responsável por esta elaboração desta legislação. É responsável pela transcrição da diretiva. A Polícia de Segurança Pública é a entidade que fiscaliza. A Polícia de Segurança Pública é responsável pela Comissão Nacional de Peritagens, CNP, que se intitulam eles únicos peritos na área, quando o Código de Processo Penal estabelece quem são os peritos. E muitas das vezes o que é que acontece? Quando recorremos ao Tribunal, os senhores doutores juízes e magistrados do Ministério Público pedem peritos externos. A PSP é a entidade que aplica a lei. A PSP é a entidade que dá formação. E eu pergunto, onde é que se encontra aqui, salvo melhor interpretação, claro, a separação de poderes? Isto é uma violação, no meu entender, e salvo melhor interpretação, claro, acho que há aqui uma violação de um direito. Na minha opinião, acho que deveria acontecer a mesma coisa que acontece no Código da Estrada. Temos as entidades que fiscalizam e temos uma entidade que aplica e que atribui quem aplica as coimas e quem atribui as licenças e quem trata dessas situações. Logo aqui se mostra que há aqui um poder discricionário muito, muito grande. E aí nesta legislação, e não me querendo alongar, até porque o decorrer do tempo, mas aqui querendo chamar a atenção para o artigo 66. E esse, para mim, sem falar no 98, que depois... No 89, minto. Mas aqui o 66 que diz armas para diplomatas e acompanhantes em missões oficiais. Já há diretivas internacionais que falam neste artigo. E eu pergunto aqui o porquê, e não consigo entender, porque é que os nossos órgãos de soberania, neste caso o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem que solicitar autorização ao Diretor Nacional da PSP. Quando há diretivas internacionais que já informam, quando algum congénero nosso que cá vem, que está devidamente autorizado, o Presidente, o Ministro de um partido, de outro Estado, de outro país, que venha a Portugal, que traz a sua força de segurança pessoal, que isto já está regulamentado em leis próprias. Estamos aqui agora a pedir uma autorização e até podemos querer que ninguém saiba que ele cá está. Atenção, nós podemos querer, como aconteceu com os nossos congéneres espanhóis e por causa da ETA, não queriam que soubessem que estavam cá. E agora é assim, temos que pedir uma autorização ao Diretor Nacional quando isto já está regulamentado? Eu acho que temos órgãos de soberania. Não temos de estar aqui a regulamentar o que já está regulamentado. Depois temos aqui outra coisa que eu tenho que falar e que não posso deixar de falar, que é no artigo 14. E peço desculpa por andar aqui para trás e para a frente, que é na concessão das licenças. Via 1 e, neste caso, no 13º, no anterior, porque a licença B. A licença B é uma licença específica que é atribuída a quem, em situações de isenção ou dispensa, como os senhores deputados, como elementos das forças policiais, que tenha pelo menos durante 4 anos uma atividade que tenha direito a essa isenção. Acontece, e vou-lhes dar aqui um caso prático que soube recentemente, um elemento da Polícia Judiciária que trabalhou no banditismo, na criminalidade altamente organizada, posso dizer até, se calhar, em alguns processos de terrorismo. Entretanto, por opção própria, ao fim de 14 anos de serviço, achou que iria exercer funções no privado como diretor de segurança. Então saiu, em 2018, solicita a licença B, porque ao abrigo do decreto do artigo 13 tem direito à licença B. Todavia, isto empurra para o artigo 14, em que tem que preencher os requisitos que é que demonstrem carecer de licença por razões profissionais ou por circunstâncias de defesa pessoal ou de propriedade. O Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, ao fim de 5 meses ou 6 meses deste requerimento, até à data ainda não respondeu, porque, conforme deu aquela notícia, 2018 não emitiu nenhuma licença. Estamos a falar de um elemento que foi da Polícia Judiciária, que nunca teve um processo disciplinar, que saiu por vontade própria e que foi, e além de mais, instrutor de tiro. E depois, aqui nesta legislação, também vamos aqui falar sobre as forças de segurança e tipificar aquilo que em regime, em leis aprovadas nesta Casa,
que já vem aqui a dizer quais são os estatutos próprios de cada organismo público, de cada força e serviço de segurança, e queremos aqui que a Polícia de Segurança Pública passe quase a reger essa formação. Ou seja, um elemento... Doutor, desculpe, mas que está-se a referir a que artigo? Era bom neste aqui tenho que procurar. especificar para que fique gravado. Primeiro número 5. O primeiro número 5, exatamente. É a alteração proposta entre vírgulas que diz quando... A detenção e o suporte de arma por militares, quadros permanentes das Forças Armadas e por membros de Forças de Serviços de Segurança, quando distribuídas pelo Estado, são reguladas por lei própria. O que acontece é que estes elementos, quando entram na disponibilidade, e depois aqui mais à frente remetido a outro artigo, leva a que tenham que efetuar essa formação na Polícia de Segurança Pública. E eu aqui quero alertar para uma situação. A formação dada pela Polícia de Segurança Pública aos seus próprios elementos é completamente distinta e completamente diferente da informação que é dada, por exemplo, na Polícia Judiciária. E quando nós temos na Polícia Judiciária um elemento da Polícia Judiciária dá cerca de 90 disparos por ano, se não for mais. 3 vezes 90, obrigado. Sim, 3 vezes 90, exatamente. Tem 3 sessões de tiros e dá 270 tiros obrigatórios. Estamos a falar que na Polícia de Segurança Pública, da última vez que soube disso, eram cerca de 25 disparos. Bem como na Guarda Nacional Republicana também seria mais ou menos isso. Não sei se, entretanto, houve alterações de um ano para cá, mas estamos a ver aqui a diferença. A utilização na Polícia de Segurança Pública, e de quando eu passei por lá, os disparos eram dados para órgãos não vitais, ou seja, para os membros inferiores ou membros superiores. Na Polícia Judiciária, a utilização da arma de fogo é dada para o tronco. Porquê? Menos dificuldade em falharmos o disparo, e se vamos utilizar a arma de fogo é para repelir, e conforme está no Código Penal. O Código Penal diz, e nós utilizamos e baseamos no Código Penal e no 485 para a utilização de armas de fogo. Acontece aqui, que estamos logo aqui a ver, qualquer inspetor da Polícia Judiciária ou de outro serviço que utilize os mesmos critérios da Polícia Judiciária, porque quem investiga os crimes cometidos com uma arma de fogo é a Polícia Judiciária. E o que tem acontecido aqui é que, sempre que a Polícia de Segurança Pública ou a Guarda Nacional Republicana utiliza uma arma de fogo, têm sido constituídos arguídos e não cumprem os requisitos para a utilização da arma de fogo. Não será que deveriam ter uma formação exatamente igual à entidade competente para a investigação de crimes com armas de fogo? E agora estamos aqui a querer pôr toda a gente no mesmo bolo e pôr toda a gente a ter uma formação diferente daquela que a entidade pública está habilitada e que dá. Depois, fala-se, e eu posso falar por mim, quando fui requerer a licença B, porque tenho a licença B, quando fui para requerer a licença B, dizerem que os formadores, neste caso, quando eu passei pela Polícia Judiciária, o tempo que passei por lá, de que não eram formadores qualificados, não estavam reconhecidos como tal, só a Polícia de Segurança Pública. E eu começo a pensar que isto começa a ser um bolo e pormos tudo, e estamos a pôr tudo na mesma entidade. Eu acho que não devemos ter tudo na mesma entidade. Eu acho que as coisas têm que estar separadas. A entidade que fiscaliza não deve ser a mesma entidade que aplica a lei. A entidade que confere as licenças, a entidade que confere a formação, não deve ser a mesma entidade que faz a fiscalização. E logo aqui, entramos aqui num ciclo de pescada no rabo da boca. Que depois ainda acresce uma coisa pior, é que muitas vezes a gente pode dizer, sim, mas há entidades que têm os laboratórios de polícia científica, por exemplo, e estão na mesma casa de quem faz as investigações, mas não estão no mesmo poder hierárquico, nem estão na mesma carreira hierárquica. Situação aqui que na Polícia de Segurança Pública ainda agrava mais, porque estão na mesma dependência, inclusive hierárquica, porque estão todos na mesma carreira. Depois, para terminar, o artigo 89, este sim, toda a gente aqui, e aconselho a dar uma leitura, e eu pergunto, diga-me qual de vocês, ou se não conhecem ninguém que no artigo 89 já tenha cometido este ilícito. O artigo 89. Quem, sem estar especificamente autorizado, legítimo motivo de serviço, ou seja, as armas que são legais, estamos a falar aqui das armas brancas que são legais, passam a ser ilegais. E eu pergunto, quem é aquela senhora que nós conhecemos da nossa terra, que vai ao cemitério arranjar a campa do marido, do filho, da mãe, do pai, e que não leva uma faca da cozinha para arranjar as flores?
Ou seja, esta norma que aqui está nasce de um decreto-lei, e se calhar melhor do que eu, aqui o inspetor Vítor Teixeira pode elucidar, nasce de um decreto-lei que foi quando foi do Very Light na final da taça do Sporting Benfica, não sei se estão recordados, em que nasce aí um decreto-lei em que proibia, as armas proibidas já estão proibidas, não precisam ser proibidas novamente, mas proibia a entrada em recintos esportivos com engenhos pirotécnicos, armas de fogo. Ou seja, e agora nós arranjamos aqui de colocar mais qualquer coisa ao longo deste tempo e destes anos, e proibimos com tudo. E depois é engraçado, é que estamos a proibir aqui, por exemplo, o porte de uma faca, que vamos ao cemitério no dia 1 de novembro, por exemplo, e depois é punido com o mesmo crime de quem tem um míssil ou uma arma atómica em casa. Em menos de 3 anos. Menos de 3 anos, sim, mas estamos a proibir com 5 anos. Quem tem uma arma, se estivermos aqui, estamos a falar de uma arma ilegal, uma pistola metralhadora, exatamente igual. Estamos aqui a punir com 5 anos de cadeia alguém, isto não tem cabimento. Este artigo não tem cabimento da forma como está estruturado. Somos de acordo que tem que haver restrições, mas não desta forma. E se tiverem mais alguma dúvida, eu dou por terminada a minha sessão para não me alongar mais no tempo. Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Arquiteto José Vitorino, faz favor. Enfim, se calhar sou o mais velho aqui assim, e estive ligado a todas as comissões desde os anos 80 que procuraram alterar o decreto-lei antigo da legislação das armas, e é muito curioso ver como é que evoluiu as interpretações, os anseios de todas essas comissões. E em muitos aspectos evoluíram da mesma maneira, e eu lamento dizer, é numa base de incompetência total. O problema é que a abordagem destes assuntos não é feita de uma forma regular por uma comissão que fosse constituída no MAI para esse efeito. Não. Quando se encontra uma situação nova de pressão, às vezes pressão mediática, outras vezes pressão política, de alteração das leis relacionadas com as armas, reina de facto a improvisação. Claro que a PSP deveria sempre ser ouvida, é uma entidade importante neste setor, mas não é só. Depois há outra coisa espantosa, é que não são considerados nunca aspectos estratégicos nacionais, porque esta guerrilha insistente, com grande apoio mediático contra as armas em geral, tem efeitos gravíssimos a prazo. E, portanto, nomeadamente nesta Casa da Democracia, era importante pensar que a diminuição de vocações para as Forças Armadas ou para as Forças de Segurança é ajudada por essas atitudes. Portanto, é evidente que o controle tem que haver, não está isso em causa, e normalmente os detratores das pessoas que, como nós, nos preocupamos com este assunto, ou que estudamos este assunto há muitos anos, é de radicalizar a postura e dizer, estes indivíduos são uns armamentistas, são uns perigosos apologistas securitários, quando até, diga-se de passagem, é ao contrário. Quando eu vi o projeto do Ministério para esta alteração da lei, isso sim é uma perspectiva completamente securitária, de eliminação pura e simplesmente das armas, e ainda por cima numa perspectiva, enfim, lamento dizer, mas cínica, que é no sentido de aumentar os custos e criar as peias tais à obtenção legal das armas, que as pessoas naturalmente vão desistindo. Portanto, há aqui aspectos que têm a ver, não têm a ver com os aspectos técnicos em que todos nós estamos envolvidos, podem até ser dificilmente compreendidos a nível dos decisores políticos, mas que não devem ser esquecidos, porque as consequências do corte deste acesso à detenção lícita das armas têm implicações até neste orgulho que temos da nossa baixa criminalidade a nível europeu. Eu estou a meter um bocadinho aqui a foice alheia, mas estudo isto há muitos anos, desde os primeiros movimentos anti-armas nos Estados Unidos, que não têm nada a ver connosco e que há muito essa ideia de que nós estamos a fundamentar-nos em exemplos americanos. Não tem nada a ver com isso. Os exemplos americanos, brasileiros e outros do mundo colonial do século XVIII e XIX são especificidades próprias, quer dizer,
todos esses países que tiveram uma origem colonial tinham uma tradicional liberdade de detenção das armas. A Europa é diferente e, portanto, não vale a pena fazer incidir, enfim, acusações de que estamos a adotar posturas do outro lado do Atlântico. Não tem nada a ver com isso. Estas são posturas meramente do ordenamento democrático das sociedades. E o que é lamentável e triste é chegar-se a ouvir-se uma proposta de lei que é tudo menos democrática e que é, aproveitando até uma legislação europeia que é toda cheia de cuidados de não afetar os utentes legais, porque é referido constantemente na diretiva essa questão e é vista essa preocupação, não, é aproveitado todos os artigos, desde os custos dos licenciamentos até à complexidade administrativa, tudo é aproveitado para, enfim, restringir o cidadão. Portanto, eu senti-me envergonhado de sair de um Ministério uma proposta daquelas. E é preciso que se chame os bois pelos nomes nesses aspectos. Depois há outra questão também, de certo modo, filosófica, e que o politicamente correto, os bem-pensantes da situação, não se lembram. É que os desportos, não há nenhum desporto que não seja proveniente do treino para a guerra. E quando o doutor há bocado falou muito bem no IPSC, no chamado tiro prático, que tem hoje muito êxito e muita vontade de participação, se bem que seja extremamente restritivo o seu acesso, o tiro prático será o último dos desportos que está ainda mais próximo do uso real das armas. Todos os outros, desde o lançamento do dardo, da corrida, tudo isso é proveniente do treino para a guerra. Portanto, não vamos branquear esses aspectos que são decisivos. O tiro prático é mais um. Antigamente era feito com silhuetas humanas. No século XIX, o treino dos cidadãos, enfim, da burguesia parisiense, era nas suas carreiras de tiro com a silhueta de um opositor em duelo. Hoje em dia, o tiro prático já tem alvos normais, retangulares, ou umas placas que caem. É evidente que isso vai se atualizando, mas não esqueçamos de olhar para as coisas com a realidade do que é. Portanto, depois há outro mito, que é esta coisa da lei das armas ser um instrumento de combate à criminalidade. Não tem nada a ver. A lei das armas aplica-se maioritariamente ao cidadão respeitador da lei, que recorre à tutela para a obtenção de uma licença. E a obtenção de uma licença com complexidade brutal, e basta elencar o que é necessário, os passos obrigatórios, desde a prova de aptidão física e psicológica, nunca foi condenado por crime relacionado com droga, nunca foi condenado por crime de condução em excesso de álcool, ter um certificado criminal do registro criminal limpo, frequentar o curso de formação cívica e técnica para o uso das armas, ser submetido ao exame da carta de caçador, dispor de condições de segurança domiciliárias, enfim. O cidadão que requer uma licença de porte de arma é o cidadão mais escrutinado no país. Não há nenhum cidadão no país que seja tão escrutinado como alguém que pede uma licença de porte de arma. E ninguém se queixa disso. O que se queixa é depois de uns atropelos que o Sr. Inspetor disse, e o Dr. também, e muito bem, há configurações democráticas da lei e da sociedade que essas sim são ofensivas. Portanto, nos outros aspectos que me ocorre chamar agora a atenção é a presunção da infração. Isso é outra coisa chocante que enfim, acompanha a lei desde o início em 2006 e eu, quando ouvi isto pela primeira vez ali na sala de reuniões no Ministério da Administração Interna, quase que dei um salto na cadeira, quando estipulavam que qualquer objeto que com a configuração de arma de fogo que tenha um mecanismo é classe A. Ora, isto
é a presunção da infração total, quer dizer, o indivíduo pode ser condenado, pode ser, enfim, por deter um objeto que tenha a configuração da arma de fogo e que tenha um mecanismo, porque se ele não tiver um mecanismo, pode ser até muito mais igual a uma arma de fogo, mas se não tiver um mecanismo, já está completamente isento da lei, porque estas coisas depois baseiam-se nas definições. Portanto, depois, isso é um ponto que acontece com as armas de alarme. Por exemplo, as armas de alarme, depois, numa das alterações da lei, não me lembro qual delas foi, foram divididas entre aquelas que eram convertíveis em armas de fogo e as que não eram. Isso talvez eu tenha tido aí algum peso, porque eu expliquei muitas vezes, logo no início, que há armas de alarme, muito usadas nas provas desportivas, cujo mecanismo impossibilita completamente a conversão em arma de fogo. Tudo aquilo funciona ao contrário, destina-se a percutir uma pequena cápsula. E há outras, sim, que a marginalidade aqui em Portugal usa bastante, que são armas convertíveis. Mas a mim o que me chocou foi que antes de elas serem convertidas, já estavam criminalizadas. E, portanto, isso é inaceitável num Estado de Direito. Quer dizer. Depois, a questão da criminalização dos cidadãos por incumprimento de atos administrativos como atrasos. Também é outra coisa, é outro excesso que a lei prevê e que não parece ter qualquer justificação. Depois também há aqui assim tratamentos igualmente graves para as três figuras decisivas nisto das armas, que é o porte, o transporte e a detenção domiciliária. Mercê de uma definição, quanto a mim, completamente inadequada, a detenção domiciliária, que é a figura menos grave destas três, porque é a causa de menos risco público, digamos assim, no caso, o porte de arma, obviamente, induz um determinado risco público, o indivíduo pode usá-la mal e tem-a acessível, o transporte não induz risco público, a detenção ainda menos, porque está estática num determinado domicílio. Mas isto, mercê da definição, é muito parecido com o porte. Aliás, o porte é definido como o ato de trazer consigo uma arma branca ou uma arma municiada, agora aqui não diz se é de fogo, senão uma arma municiada ou carregada ou em condições de o ser para uso imediato. E a detenção é o facto de ter em seu poder ou disponível para uso imediato pelo seu detentor. Não diz onde é, diz simplesmente que é ter disponível para uso imediato. Ora, isso, o disponível para uso imediato é o porte. Depois de tudo isto é tratado de forma muito parecida a nível, e aqui os juristas as que me desmintam eventualmente, mas julgo que está certo. E entra no artigo 89, por causa da confusão do conceito. Lá está o problema das definições. Depois, o outro ponto também, que, enfim, para sermos breves, me chama a atenção, é a questão da classificação das armas brancas. Obrigado. Que é uma aberração. E que tem dado, desde o início, grandes problemas na PSP pela arbitrariedade com que as coisas são, por vezes, feitas. Eu, na altura, como Presidente do Conselho Técnico de uma Associação de Colecionadores, questionei, e porque tenho uma relação, como aliás o Dr. dizia também, que temos todos uma relação muito boa com a PSP, eu devo atenções enormes à PSP no sentido de confiarem nas minhas opiniões em muitas coisas, mas depois não se efetivam. E, nomeadamente, no caso das armas brancas, eu levantei a questão. Não estão abrangidas pela lei em princípio, a não ser lá pela parte das coleções temáticas mal designadas, mas o que é certo é que a resposta foi que exigiam que um comprador de uma arma branca estivesse inscrito numa associação de colecionadores e justificavam isso dizendo que se um marginal ali de uma determinada zona marginal de Lisboa tivesse na parede uma série de armas brancas, podia dizer que era colecionador. E então, por isso, entendiam que tinham que ser filiados numa associação de colecionadores. Mais uma vez, é a prepotência, quer dizer, pode haver N soluções para o facto.
mas não podem ser definidas desta maneira por livre-arbítrio administrativo local. Nem chega a ser arbítrio administrativo, porque nem sequer está escrito em sítio nenhum. Portanto, o Estado devia levar um pouco em conta o enorme gasto e esforço das autoridades policiais a controlar o que não precisava ser controlado. Isso tem muito a ver de facto, com isto das armas brancas e com muitas das definições. O caso das armas de ar comprimido é outra aberração. Há 3 definições para armas de ar comprimido e simplesmente devia haver umas livres, excluídas do âmbito de aplicação da lei, as de menor potência, e outras incluídas no âmbito de aplicação da lei, que eram as de potência, o limite são os 24 joules, portanto, abaixo disso são livres, acima disso, mas depois classificam as desportivas. Enfim, de facto, urgia haver uma comissão pluriparticipada que assessorasse o Ministério nestas coisas. Depois, outra coisa ainda em relação às armas brancas que é interessante. A certa altura, mercê de todas estas confusões, foi numa das alterações da lei, julgo que foi na lei 17, foi introduzido o conceito de arma branca das suas dimensões, não, e também a questão do uso dos cerimoniais militares e outras cerimónias oficiais. Isto que visava clarificar a questão da lei em relação às espadas, aos sabres, aos padins, às baionetas e outras armas tradicionalmente destinadas, e depois puser a honras e cerimoniais militares. Isto foi interpretado pela forma mais restritiva e, portanto, a viúva que herdou a espada do marido está em total ilegalidade. A única coisa para que isto serve é para o oficial das Forças de Segurança ou das Forças Armadas, que tem a sua espada, também estaria em situação ilegal, mas que assim então fica coberto da lei. Enfim, é pena. Depois, outra coisa em que tenho participado ultimamente, nos últimos 2 anos, é a questão dos agentes fiscalizadores terem formação adequada sobre a lei. O drama, e mais uma vez, uma situação que não configura o direito democrático que se espera de um país civilizado, é que, conforme o agente fiscalizador, era inventada uma interpretação da lei. E isto dava questões terríveis, muitas vezes com pessoas que não tinham disponibilidades financeiras para pôr processos e para intentar legalmente contra as decisões. Portanto, eu tenho participado nas ações de formação da PSP dos agentes que são responsáveis, os agentes oficiais que são responsáveis pelos núcleos de armas a nível distrital. Vê-se o enorme interesse que têm naquilo que é transmitido, mas, de facto, é dramático ficar nas mãos de pessoas mesmo assim, com aquela falta de preparação para a abordagem dos temas. Portanto, depois, outros aspectos que me parecem importantes, e esses de ordem mais prática, foi a perseguição ao treino de caça ou de tiro recreativo em propriedade privada. Foi uma das coisas que eu considerava que tinha tido uma influência grande, era fazer com que ficasse exarado nas utilizações das armas o tiro recreativo em propriedade privada. O que é que aconteceu? A PSP considerou que este tiro recreativo em propriedade privada, e até acrescentava na lei, com condições de segurança. As condições de segurança são aquelas que se têm que observar na caça. Mas a PSP criou um regulamento tal que impossibilitava completamente o tiro recreativo em propriedade privada, que é das coisas mais importantes, primeiro, para habituar as pessoas ao manuseamento das armas em segurança e sem aquelas ansiedades de ter que estar num ordenamento absolutamente rigoroso, uma carreira de tiro. Desculpa, mas isso era na lei anterior ou está aqui? Não, na lei em vigor, neste momento saiu, há uns meses, saiu uma portaria a regulamentar de uma forma mais acessível o tiro em propriedade privada.
Mas aqui, nesta lei, não temos que fazer nada para Não, alterar nesta isso. lei há que observar a portaria, a ver se isso de facto, eu agora não lhe consigo dizer os pormenores porque ainda não a digeri completamente, mas há uma portaria que eu, tanto quanto me parece, não sei se algum de vocês já observaram, que já é bastante mais acessível no aspecto de prática da utilização. Mas o que é certo é que eu, se quiser dar uns tiros aos pratos na minha propriedade, não posso, porque num campo de treino de caça, que estava previsto na lei, só era permitido atirar a alvos constituídos por espécies vivas criadas em cativeiro. Isto até é uma aberração em termos atualmente de alguns conceitos novos. Mas, portanto, aquilo que era importante, que era um indivíduo criar um percurso até numa propriedade privada, onde um grupo de amigos se reúne, são caçadores, não é? Fora da época de caça, onde vai atirar aos pratos, tipo de um percurso de caça como há nos campos de tiro, ou ensaiar uma carabina. Note-se que não há atividade nenhuma de caça maior que não obrigue, antes de ir fazer a ação de caça, a ensaiar a carabina, pode-se ter desregulado. Em África, por exemplo, os guias de caça mandam ensaiar a carabina antes de começar a caçar. Vem no avião, mas já me confessaram que não tem nada a ver com a carabina em si. O que eles querem é ver como é que o indivíduo manuseia a arma. Mas, portanto, isto entre nós estava completamente vetado e eu acho que é muito mau porque mesmo a caça, que hoje em dia, sobretudo a caça natural, que é um bem cada vez mais escasso e que é praticado com um grande, cuidado para não exagerar e que está regulamentado o número de exemplares e tudo isso, esse tiro recreativo era de facto a solução para as pessoas poderem ter essa prática sem isso constituir qualquer problema, porque não constitui de facto problema, não, é altamente reprimido. E é menos agora, como o Sr. Deputado disse muito bem, saiu agora a portaria, julgo que é 224 de 2018, ou não sei se 17, 224, parece-me que é 224. Mas merece ainda atenção. Portanto, neste momento, os condicionamentos sobre o utente legal das armas são brutais. Os custos, já se fala de um aumento das tabelas dos atos administrativos para já. E pronto, e isso não é preciso escrever que é proibido, que são proibidas as armas legais. Basta aplicar taxas destas. Depois também, eu privo todas as semanas com a vida de campo, acompanho isso. E se bem que não seja politicamente correto admitir-se atuações ilegais, o que é facto é que muitos indivíduos que detêm armas ao abrigo da detenção domiciliária no campo, têm-nas lá. E isso tem um efeito dissuasor em termos de criminalidade. Nós que temos a melhor taxa de criminalidade na Europa, neste momento parece que é de criminalidade grave, mas isto, a nível do mundo rural, tem uma importância enorme. Todo o marginal que tenta atuar no mundo rural sabe que, se calhar, em 90% das portas dos montes está lá uma espingarda atrás. E isso tem, de facto, um efeito dissuasor da criminalidade muito forte. Ao acabar-se isto, e ainda por cima com grande publicidade pública, é evidente que isso vai dar a noção, porque o criminoso está perfeitamente a par de todas essas coisas, do desarmamento dessa população rural. E eu posso dar-vos um exemplo passado na minha propriedade, onde de vez em quando chega um pastor que é empregado do indivíduo a quem eu vendo o pasto, tem lá as ovelhas e chega um pastor novo. E normalmente o pastor novo traz um estojozinho com a espingarda, e normalmente é uma caçadeira, 2 canos, velha, que ele tem uma licença de detenção domiciliária. E lá fica a caçadeira atrás da porta. É péssimo. Mas quando aparece um pastor novo de idade, como aconteceu agora há pouco tempo, um tipo camuflado, e com um estojozinho de uma espingarda mais fininho. E eu disse lá ao meu funcionário, ouve cá, vê lá que espingarda é que ele traz. E o que é que ele traz? Traz uma espingarda que é ilegal em Portugal ou que exige licenciamento, uma pressão de ar
calibre 6,35, não é o das pistolas, é a dimensão do chumbo, que se comprava livremente em Espanha, agora não sei se ainda se compra, já não, para não, mas que era livre a compra. E depois, para mostrar que dispunha ali de mais alguns elementos de dissuasão, mete a mão no bolso e puxa de uma pistola convertida de alarme em pistola, que comprou no acampamento, como ele disse. Ora, eu costumo perguntar na PSP se lhes parece que isto é preferível. A mim não me parece nada preferível. Acho que é melhor que o homem continue a ter a detenção domiciliária ou mais, ou que era essa a minha sugestão técnica, era que, quando se pretende diminuir o número de licenças de uso e porte de arma, uso e porte, que se criasse uma solução alternativa para quem tem a preocupação da segurança em propriedade privada isolada. E então que se criasse uma possibilidade de deter em propriedade privada, em domicílio ou propriedade privada, de uma arma que não podia ser portada, mas que podia ser detida nessas circunstâncias. Portanto, eu dentro da minha propriedade, umas centenas de... Fora das zonas urbanas, eu dentro da minha propriedade poderia andar com uma espingarda, onde corre, de facto, riscos, que já ocorreram várias vezes, e isso é uma coisa que afeta muito pouco seguranças públicas. E, portanto, eu estava à espera que, se houvesse um politicamente correto, vamos cortar ainda mais nas licenças de porte de arma. Isso, sim, senhor. Então, mas que alternativa, levando em conta uma data de fatores, nomeadamente a tendência para a ilegalidade, porque repara-se uma coisa, a tendência para a ilegalidade não é própria só do marginal. Quando o cidadão que se sente ameaçado não lhes é dado nenhuma hipótese de ter algum meio próprio de defesa. Note-se que eu aqui há tempos tive, por exemplo, uma presença surpresa de dois indivíduos de leste, certamente de uma máfia de leste, que eu encontrei um carro dentro da propriedade à noite. Chamei a GNR, que está a 17 km de distância, e disseram: vamos aí logo que pudermos. E, entretanto, os sujeitos entraram na propriedade, andavam à procura de... Não era nada comigo, mas andavam à procura de um indivíduo que era também ucraniano e que havia ali uma rixa qualquer. Mas eu estive à mercê de dois indivíduos que eu percebi que tinham preparação militar, que tinham sido com certeza militares lá do tempo da União Soviética, ou coisa assim, e que, quando chegou a GNR, ao aproximar-se do carro deles, saiu do Jeep, armou a G3 e aproximaram-se do carro deles com a G3 apontada, mandaram-nos pôr as mãozinhas em cima do tejadilho e, portanto, havia ali uma suspeita de qualquer situação grave. Ora, um indivíduo que viva numa situação destas, isolado, está necessariamente sujeito a isto. Não se percebe em que circunstâncias... Tem que terminar, já vai com 25 minutos. Portanto... Portanto, esse era o problema da redução das isenções e era outra coisa, era necessário simplificar processos relativos aos utentes das armas legais. Quer dizer, para certa altura, a PSP até não estar a dilapidar recursos com 50 mil papéis, de certo modo, desnecessários e que, de facto, era possível poupar muito nisso também. Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado, e desculpa a demora. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra aos seus deputados. Não sei se a sua deputada Andréia Neto quer fazer alguma questão específica. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Não é propriamente nenhuma questão que pretendo colocar. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Juiz Desembargador João Rato, o Sr. Inspetor Vítor Teixeira, o Sr. Dr. Vítor Silva e o Sr. Arquiteto José Vitorino, agradecer a vossa presença aqui, bem como toda a ajuda que têm dado neste processo legislativo, que já passou por uma conversa que tivemos, nomeadamente no grupo parlamentar do PSD, depois também na audição pública, enfim, um conjunto de contributos que têm feito chegar e que são de facto determinantes para que o grupo parlamentar e para que nós, enquanto Assembleia da República, possamos melhorar esta proposta do Governo. Que, digamos, do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, esta proposta é um verdadeiro absurdo legislativo, no nosso entender. E, portanto, é uma proposta que não tem sentido algum,
É uma proposta que, ao que parece, foi feita à pressa e a correr e cujos objetivos não se conhecem. Portanto, aquilo que a Assembleia da República tem a fazer é corrigir tudo aquilo que tem de ser corrigido. E aquilo que se espera de todos os grupos parlamentares é exatamente isso, é pegar em todos os conhecimentos técnicos, todos os conhecimentos jurídicos que nos têm feito aqui chegar e melhorar, naturalmente, procurando respeitar o setor das armas, que é tudo aquilo que não é feito pelo Governo com a apresentação desta proposta. Desde logo a enorme subjetividade que está presente nas normas, com as normas penais vagas, sem propósito concreto, digamos assim, com absurdos práticos, com a abstração das definições e, portanto, sendo certo que esta proposta apresenta e aponta para soluções altamente controversas e sem qualquer tipo de justificação, importa sim corrigir tudo aquilo que tem que ser corrigido. E da parte do PSD, aquilo que podem contar é com essa resposta pronta para as soluções que são devidas perante este absurdo legislativo que é apresentado pelo Governo. Muito obrigada. Faça favor, se algum quiser, alguns dos convidados queiram apresentar mais um minuto. Por lapso, só esqueci-me só mesmo um minuto, porque uma das coisas que ele falar também é no problema da violência doméstica e da utilização de armas com as vítimas de violência doméstica. Ora bem, começo logo por citar uma das coisas que está muito bem feita, que nós temos a Lei 112 que protege a vítima e temos aqui, inclusive na Lei das Armas, o artigo 107 que fala sobre a apreensão das armas. 107. E muito bem, e está muito bem, conforme está. O que eu tenho aqui a acrescentar é que a criminalidade na violência doméstica não é com armas legais. Porque se é com armas legais, então alguém está a cometer algum ilícito a nível das autoridades. E porquê que eu digo isto? Porque o artigo 107, quando dos indícios, se houver indícios da prática pelo suspeito de crime, de maus tratos a cônjuge, a quem com ele vive em condições, ou seja, há uma apreensão às armas de fogo e todas as armas que carecem de licença. Logo, se há uma denúncia e pelas vítimas que nós temos, que vimos ao longo deste ano, que já são 15, se não estou em erro, se não me estou a enganar, todas elas já tinham apresentado queixa anteriormente, quer dizer que se apresentaram queixa anteriormente, se a pessoa em questão tem arma registada, a arma devia ter sido apreendida no âmbito da primeira queixa. Logo aqui, não podemos dizer que as armas de fogo são estas armas de fogo legais que efetuam a criminalidade na violência doméstica. É que fique ciente, porque muitas vezes ouvimos falar, e é um mito, dizer que é o problema das armas de fogo, o problema da violência doméstica, porque têm armas de fogo na posse deles. Não, porque se eles as tiverem e se houver indício de crime, logo na primeira queixa, têm de ser acauteladas, têm que ser apreendidas cautelarmente. Logo aí é só para este mito ser desfeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso só, Sim, duas pequenas notas. Eu chamava só a atenção aqui dos senhores deputados para a diretiva que, no seu considerando 2, a propósito dos fundamentos de alteração da diretiva 91/477, diz que é necessário melhorar de forma proporcionada alguns aspectos da diretiva 91/477/CEE a fim de combater a utilização indevida das armas de fogo para atividades criminosas e tendo em consideração os recentes atos terroristas. Isto quer dizer que a diretiva, na sua essência, visa alterar de forma proporcionada questões que são vulneráveis e é preciso aprimorar e melhorar na legislação de cada um dos países. Não foi o que sucedeu neste caso da nossa lei, da proposta de alteração à nossa lei, porque a proposta, em muitos aspectos, como já dissemos, é perfeitamente desproporcionada às necessidades de combate ao crime organizado e a outros, realmente aos atos terroristas. Só queria chamar a atenção dos senhores deputados para uma questão, que é um número 11 do artigo 3º,
Os senhores deputados, ao aprovarem a Lei 5 de 2006 e as subsequentes alterações, a dada altura, entenderam por bem, sob proposta de várias pessoas, entre elas eu próprio, que a pessoa que tem licenças para usar a mesma arma, imaginemos uma arma que comprou para a caça, que pode usar o número 11 do artigo 3º, que hoje está revogado. O número 11 do artigo 3º, que hoje está revogado. Diz expressamente aí na norma que está revogado. Ao comprar, por exemplo, uma espingarda, a vulgar espingarda de caça, não é? O que é que se entendeu na altura? Que eu só estou à procura do número para não falhar o número, se eu penso que estou a dizer bem o artigo. Artigo 3º, número... Está revogado. Mas a revogação é um problema para todos os juristas não haver trabalhos preparatórios publicados das normas da legislação que é publicada pelo Parlamento ou pelo Governo. E o que se entendeu nessa altura foi que não fazia sentido, se forem ver todas as propostas que foram feitas, não fazia sentido que a pessoa que tivesse, por exemplo, uma espingarda de caça, que utiliza na caça, não pudesse fazer tiro aos pratos, por exemplo, tiro desportivo. Entendeu-se que não fazia, não era, porque houve uma altura que era obrigatório tirar uma autorização para... Eram autorizações... Aliás, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira autorizações múltiplas para utilizar determinado tipo de armas que eu tinha à época, que hoje não tenho. E os senhores deputados entenderam e bem que não fazia sentido. A pessoa tem as licenças, pode utilizar aquela arma, se é legal para isto, para aquilo, para aquilo outro, pode utilizar. Foi revogado o preceito neste sentido. A PSP interpreta noutro sentido. Se foi revogado é porque tem que ter autorização. E por isso, isto, como não há trabalhos preparatórios, há montes de normas que o sentido que a Assembleia deu na sua formulação ou na sua revogação vão ser adulterados por uma interpretação arrevesada, para não dizer outra coisa. Eu só queria chamar em relação às armas brancas. Os senhores deputados devem ter aí a norma que é... Eu agora perdi-a. A da arma branca, está aqui. A obrigatoriedade, como o senhor arquiteto há bocado disse, das espadas, sabres e armas, digamos, espadins militares e da ornamentação militar, a pessoa tem que ser filiada numa instituição, numa associação de colecionadores. Eu tive um problema há uns anos com a PSP, que foi o seguinte: comprei uma arma, eu sou colecionador de espadas, comprei uma espada que nem era do âmbito da minha coleção, era uma espada do final do século XVII, princípio XVIII, com as armas reais portuguesas. A espada veio dos Estados Unidos, entrou em Portugal pela USP, pedi autorização, a PSP deixou-me entrar a espada. 3 meses depois recebi uma notificação: tenho que provar que esta arma não é da classe A. O Sr. Arquiteto acompanhou o processo. Eu respondi em 5 ou 6 folhas: se é assim, a PSP não pode deixar sair nenhum pudão, nenhuma faca de cozinha, nenhuma katana, de qualquer armazém ou supermercado, sem as pessoas justificarem o fim a que se destinam. Ora, isto não faz sentido nenhum, não é? Mas as espadas, quantas espadas deste tipo de espadas de arma de coleção foram utilizadas em crimes em Portugal? Qual é a perigosidade delas? 0. E porquê que só se fala nas armas de coleção e não se obriga, por exemplo, quem comprou um machado, e eu moro no campo, eu tenho lá machados muito grandes, o senhor deputado também terá, tem que ser sócio de quê? De uma associação de madeireiros? E se tiver uma... Há bocado o senhor estava a falar, as facas de sushi, tem que ser de uma associação de cozinheiros? Não. Então, porquê que quem coleciona espadas antigas tem que ser associado de uma associação? E mais, os senhores deputados, penso que conhecem, há bocado eu estava a falar com o senhor deputado, que também é colecionador desta área, e estávamos a falar nisso. A quantidade de famílias que honra os seus antepassados e fica com as fardas,
com vários objetos próprios, como sabem, faz parte do uniforme a espada dos oficiais e noutros militares, mas normalmente nos oficiais. Porquê é que estas pessoas têm que ser associadas numa associação de colecionadores? E se tiverem uma katana para cortarem lá umas árvores em casa, não têm que ser? E se tiverem uma arma de fogo, de livre aquisição, não têm que ser associados? Porquê? É que a arma mais fácil de carregar é uma arma antiga. Uma arma de carregar pela boca é a arma mais fácil de carregar. Mas como não há perigosidade, nem crimes praticados, e bem, ninguém põe essa questão. Então porquê é que agora as espadas, os sabres e as coisas de ornamentação militar têm que ter... A pessoa tem que estar vinculada a ser associado de uma associação da área. Não faz o mínimo sentido. Imaginemos uma família que tenha a espada do seu trisavô, que combateu nas campanhas da África ou na Guerra Peninsular, tem que ser mais antigo, como é óbvio, faz-se associada de uma associação, mas se tiver uma arma de fogo dessa época, não está. Não tem que fazer-se associado. Isto é, sabe que eu em 2008, a pedido do grupo parlamentar do PS e com a autorização, pelo menos que me disseram, do Sr. Ministro da Administração Interna, fiz uma proposta que depois o PS levou a debate e foi chumbada em grande parte, para adaptar as diretivas e tentar melhorar, mas há pessoas que fazem muito melhor que eu, e tentar melhorar a baralhada e o chorrilho das neiras que as fontes que os senhores deputados recebem em forma de proposta no caso, mas que são projetos, trazem ao Parlamento e depois as pessoas têm muita dificuldade, porque não são especialistas nem têm que o ser, nos seus deputados, a dificuldade é de destrinçar algumas coisas que vão causar graves danos em tudo. Na vida social das pessoas. A maioria destas pessoas, a maioria ou a totalidade das pessoas que têm licença, como já batemos isto várias vezes, são pessoas idóneas e depois não há que arranjar... Eu vou dizer uma coisa que se calhar muita gente não gosta. Estas leis, estas alterações são feitas na base da casuística pontual policial. Aconteceu-nos isto numa operação. Há aqui uma faca que tem assim e assim. Aqueles senhores tinham uma faca ilegalmente, se calhar, ou para fins. Mas há 500 mil pessoas que têm aquele mesmo tipo de faca na sua vida normal, na cozinha e tal. Então vamos, por causa da casuística pontual, vamos alterar a lei por forma a facilitar as operações policiais. Isto não faz sentido. E estas leis são formadas assim. Estes projetos de lei são formados assim. Custa-me dizer isto, que eu tenho lá, conheço muitas pessoas na PSP, mas eu estou farto de dizer isto. Normas, estas propostas têm que ser feitas por uma comissão conjunta do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa e do Ministério da Administração Interna, que integra também as polícias. Porque é que no Ministério da Administração Interna só é ouvida a PSP? A GNR, a Guarda do Regime, não é ouvida porquê? Eu, como sabem, sou atirador, tem excelentes atiradores, tem excelentes instrutores, tem pessoas com conhecimento vasto sobre isto. A Polícia Judiciária, que pertence ao Ministério da Justiça, que tem excelentes instrutores e tem excelentes conhecedores. Aliás, do meu ponto de vista, os conhecem mais desta... Eu devo confessar que estamos aqui os três hoje, mas eu, estes dois senhores... Pela primeira vez, falámos pessoalmente hoje. Não pensem que conheço o senhor inspetor há uns anos de mails, porque eu não tenho Facebook e essas coisas, mas conhecemos hoje. E por isso não é defender o senhor inspetor. Mas a Polícia Judiciária e o Ministério Público deviam estar sempre presentes numa comissão que acompanhasse a lei, a prática da lei, e fossem introduzidas alterações necessárias para comatar algumas lacunas que a lei tem. Que se não se faz assim... É o que temos. Nós temos que terminar aqui, entretanto, temos já as outras pessoas aqui à espera. Vamos já embora. Sim, força. O embargador disse, é assim, eu penso que o mal está todo aqui. Nós estamos a confundir o Código Penal com a Lei das Armas.
E o problema é que cada vez mais, ao longo dos anos, estamos a transpor para a lei das armas coisas que dizem respeito ao Código Penal. Se nós queremos penalizar e proibir e regulamentar comportamentos, temos essa ferramenta, que é o Código Penal. Nós estamos a transpor para a lei das armas coisas que não deviam estar aqui. Isto devia ser um regulamento sobre a possibilidade de adquirir a arma A ou B ou C e classificá-la como A, B ou C e ponto final. Porque o resto, já temos nós legislação sobre isso. Era isso. Só uma coisa rapidíssima. Desculpa. Que não foi falada, por acaso, curiosamente não foi falada por nenhum de nós, que é a questão da legalização de armas não manifestadas, que é uma das guerras das associações de colecionadores, porque me parece completamente ilógico que quem encontre em espólios familiares armas que já têm uns anos e que por qualquer razão não estavam manifestadas, que não as possa manifestar, porque isso, em termos de segurança pública, só é desejável que possam ser manifestadas. E, portanto, isso também era uma coisa que eu fazia muito empenho e que me parece muito correto que seja falado e que seja debatido, porque não há nenhuma justificação que leve a proibir, como é atualmente o caso, que uma arma que não está manifestada, pura e simplesmente, qual é o destino dela? Ou as pessoas são inconscientes e vão vendê-la num mercado qualquer de alguém que lhes surge, continua ilegal, e aí eventualmente até pior, porque passa a ter eventualmente uma utilização, ou então continuam ilegais, ou são destruídos. Só dar um exemplo. Os nossos militares do tempo da Guerra Colonial, Exatamente. que hoje têm a minha idade, todos trouxeram armas da África. Todos trouxeram. Se calhar 1% não trouxe, mas todos trouxeram. E estes senhores hoje estão com 60 e tal anos, 70 e tal anos, e falecem, e depois a família vai e descobre uma arma qualquer lá. E o que é que faz a arma? Só se for apanhada no transporte entre casa e a instituição policial, é um perigo. Não, mas E se ela for legalizável, pode ser legalizável, algumas delas serão possível, então porquê é que não pode legalizar? E as O associações de filho? colecionadores, porquê é que não podem receber ou mediar essa legalização? Eu fiz essa proposta à PSP, mas, sim senhor, condiciona, por exemplo, uma data. É natural para um sujeito não ir querer legalizar uma Glock, condicione uma data, mas condicione a qualquer coisa, mas através de uma associação, não é? Mas tem toda a lógica. Quer dizer, e depois, sim senhor, se quiserem entregar, entregam, pronto. Mas, portanto, isso era uma coisa. A outra coisa que também foi proposta no projeto, na proposta, foi a história da detenção domiciliária, que também é uma, o doutor já abordou isso. Também já, Só para que é uma. Não, falta o senhor. Desculpe. Eu queria, em primeiro lugar, pedir-vos desculpa por me ter tido que me ausentar momentaneamente, mas, enfim, são contratempos imprevisíveis. E só queria fazer um comentário relativamente a esta última questão que aqui foi suscitada, para lembrar que, justamente, várias forças políticas, entre as quais aquela que eu aqui represento, apresentaram iniciativas legislativas justamente nesse sentido, de se abrir um período de entrega voluntária de armas, durante o qual o proprietário tem o direito de, querendo sempre o manifesto, mas de ficar com ela ou de a entregar. Ou seja, é exatamente assim. Há três, se não me falha a memória, é o PCP, é o Bloco de Esquerda e é o PAN que apresentaram iniciativas nesse sentido. E, portanto, plena concordância com isso, claro, com certeza. Só para terminar, o caso dos libretes, porque é completamente, e como disse aqui o nosso juiz, o Sr. Juiz, é que vem com uma observação em que metem um manifesto para que o librete, para que a arma de defesa, para que a arma esteja, poderá estar para defesa, poderá estar para tiro desportivo, depois temos que andar aqui. Isto não tem suporte legal. Não tem suporte legal, mas a Polícia de Segurança Pública cria uma observação aqui no librete que eu posso fazer passar, e então aqui vem, e para que é que serve para que é que vai ser a arma? A arma tem o librete. Se o proprietário já tem uma licença, quer tenha licença de tiro desportivo, licença de defesa, já deveria estar, ou de colecionismo, a arma, ou seja, ao ter a arma tem o librete, o proprietário tem uma licença, ela está afeta ou uma coisa, ou outra. Acaba por ter, por exemplo, podemos ter três afetações para uma arma. E muitas vezes, se não formos... Eu tenho em casa uma arma que tem 2 libretes. Tem 2 afetações. E, ou seja, isto não tem que iniciar uma invenção que não tem que existir. Obrigado. Só uma às licenças de detenção domiciliária.
no meu ponto de vista, ilegalmente, a PSP, por exemplo, se eu for desistir da minha atividade de praticante esportivo, para a qual tenho 2 carabinas, se eu quiser passá-las a atenção domiciliária, tenho que ter 2 licenças. Pois, essa é boa. Que é uma perfeita ilegalidade que não está previsto na lei. Eu conheço, e o senhor arquiteto também, o senhor que foi caçador em África, que tinha algumas armas que gostaria de ficar, é um senhor já muito velho, e que foi à PSP, e a PSP pediu-lhe, e o senhor tinha 30 armas ou uma coisa dessas, 30 licenças. Ora, isto não faz sentido. A lei é Quando a lei é que explícita. é uma licença como as outras. Exatamente. Pronto, desculpem esta. Muito bem. Sr. Juiz, Sr. Doutor, Sr. Inspetor, Sr. Arquiteto, queria agradecer muito a vossa participação, dizer que continuamos disponíveis para receber contributos na especialidade. Houve aqui um conjunto de questões, mesmo essas questões técnicas relativamente à amperagem no caso dos aerossóis, a questão das armas elétricas, as questões que têm a ver com a cientificidade que os criminologistas, os técnicos forenses conhecem muito melhor que qualquer um dos deputados, e essas questões técnicas, se puderem chegar aqui com uma proposta de redação mais próxima daquilo que é a realidade, isso ajuda muito o trabalho legislativo dos deputados. Podem crer que não é por falta de empenho nem de estudo, mas há depois uma dimensão que nos ultrapassa, que tem a ver com a experiência e com a vivificação do dia-a-dia, do uso e manejo e conhecimento das situações que estão fora do nosso alcance ou da maioria dos deputados, porque eu também, como caçador, apenas conheço o manejo das armas e o seu quadro e regime jurídico apenas como utilizador, e há 7 anos que não pratico caça, portanto dediquei-me a garantir mais a sustentabilidade e portanto não caça de votos tenho feito alguma, mas não é natural de quem está na atividade política. Agora, não o fazendo, também reconheço que há aqui uma matéria muito específica e técnica que tem que ser os técnicos, os nossos expertos, a poderem trazer esse know-how aqui, e desse ponto de vista agradeço. E que tempo é que temos para apresentar? Durante o mês de março até meados de abril teremos em condições de poder receber todas essas propostas especificamente, e ficaríamos muito agradecidos se isso pudesse acontecer a bem do país, porque penso que podemos melhorar em muito alguns aspectos desta proposta de lei, que genuinamente, eventualmente, vem cheia de boa vontade e numa tentativa de resolver alguns problemas, criando outros, e portanto nós também estamos cá para colmatar aquilo que está menos bem feito. Até meados, até 15 de abril, por aí assim, portanto daqui a um mês. Olha, de hoje a um mês, até de hoje a um mês, mais ou menos. E muito obrigado e muito boa tarde, agradecendo muito a vossa presença e o vosso trabalho. Obrigado.